Olá! Vamos estudar a Bíblia? Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Louvado seja Deus! Estamos estudando administradores fiéis à espera do Mestre. O tema desta semana, as alianças de Deus conosco. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode deixar aí o seu like, deixe o seu gostei aí, ó. Deixe seu like. Não se esqueça, compartilhe este material com outras pessoas. Inscreva-se, por favor, eu preciso que você inscreva-se no canal. Ore por esse canal que eu também estou orando por você. E não se esqueça, toque o sininho que você vai receber as notificações. Vamos estudar a Bíblia. Bem querido, bem querida, nós estamos diante de uma nova temática da semana, e uma temática muito interessante, porque vai falar justamente sobre aqueles concertos, pactos ou aliança que Deus faz conosco. Veja, Deus é todo-poderoso, Deus é divino, mas Ele quer se relacionar com os seres humanos. Ele quer fazer aliança com os seres humanos. E Ele faz aliança de várias formas. Ele pode fazer uma aliança unilateral, quando na realidade só reposam as bênçãos para todas as pessoas indefinidamente. Lembra que Jesus disse que o sol cai então sobre justos e injustos? Lembra então que ele também fala sobre a chuva, sobre justos e injustos? Bem, esse tipo de aliança é uma aliança unilateral. Somente Deus faz com que aconteça, independente da forma como nós nos encontramos. Mas Deus também faz aliança bilateral. Nós temos uma parte a desempenhar na aliança de Deus. Deus faz aliança comigo e faz aliança com você. E nós precisamos então responder. Nós precisamos dar uma resposta para as bênçãos que Deus nos concede. Por isso, nesta semana, estudaremos alguns convênios, alguns pactos bilateral que Deus fez conosco, para que nós possamos então crescer na graça e no conhecimento. Bem, algumas pessoas pensam que a aliança da salvação é universalista. Ou seja, os universalistas ou universalismo, eles acreditam que não precisa você se preocupar com nada, Deus já salvou e todos vão ser salvos no final. Bem, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que há a porta estreita e apertado o caminho, que poucos encontram por ele, mas há a porta larga e espaçoso caminho, que muitos irão por ele e irão se perder. Essas são as palavras do próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Portanto, precisamos entender que a aliança da salvação, embora seja gratuita, Deus nos salva gratuitamente, nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos continuar andando nos caminhos de Deus, para permanecermos salvos. Veja lá em 1 João capítulo 5, verso 13, nos diz que a vida eterna é crer no nome de Jesus. Mateus 10, 22 nos fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mateus 24, 13 também fala isso. Lá em João capítulo 6, verso 29 diz que quem crer naquele que foi enviado será salvo. 2 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11, Pedro diz que precisamos então procurar com zelo e diligência confirmar a nossa vocação e salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi um bom e maravilhoso exemplo disso. Embora Paulo sempre defendeu a justificação pela fé e pela graça, Paulo não deixa de mostrar então que nós temos uma parte a desempenhar no processo da salvação. Nós precisamos aceitar a salvação, nós precisamos permanecer no caminho da salvação para que então consumemos a salvação.
Por isso o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 a 8, combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Já agora a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. Veja, houve um combate a combater. Deus nos chama para um combate. Precisamos guerrear e combater até que consumemos então o trabalho de Deus em nossa vida. A palavra de Deus nos diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a aliança da salvação, Deus espera de nós uma resposta. Ele já fez tudo, todo o plano da salvação já foi feito. Ele amou, ele deu seu filho para morrer por nós, para nos resgatar, mas é preciso que abramos o coração e façamos a vontade dele para sermos alcançados, então, pela salvação em Cristo Jesus. A lição, agora vamos ao comentário de segunda-feira. Ouve com atenção. Bem, lembro-me do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro muito importante, porque é o livro das memórias, é o livro das repetições. Não é com exagero que isso é então pronunciado sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio realmente é um livro que repete e memoriza tudo para aqueles que vieram depois de 40 anos, uma geração então ouvia aquelas palavras que foram ditas no deserto, no decorrer do tempo, e aqueles meninos não entendiam, e agora depois de 40 anos eles precisam ouvir a repetição de tudo. E ali nós temos várias orientações divinas com respeito à passagem deles por todo o caminho do deserto, com a chegada deles à Nova Canaã. Entretanto, o foco principal do livro de Deuteronômio é justamente a questão do conselho que ele dá para que nós possamos receber bênçãos de Deus. O livro, especialmente o capítulo 28, divide então a temática em bênção e maldição. E ali Moisés, ele então nos dá o caminho da bênção e nos dá o caminho também da maldição. É importante que Deus nos concede livre-arbítrio, mas ele nos ensina, ele nos direciona então para o caminho da bênção e não da maldição. A gente pode perceber que Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, nós temos ali o que fazer para receber bênçãos de Deus. Então as bênçãos que são pronunciadas aí no capítulo 28 estão relacionadas à questão pessoal, à questão material, às questões espirituais. Deus está dizendo que vai nos abençoar de todas as formas. Deus está dizendo que vai nos abençoar no trabalho, na família. Deus está dizendo que vai nos abençoar nos nossos empreendimentos, na criação dos nossos animais, na produção agrícola. Deus vai nos abençoar no relacionamento que nós temos. Então, assim, Deus promete bênçãos maravilhosas em Deuteronômio 28, de 1 a 15. Mas aqui, queridos, de 1 a 14. Mas aqui, querido, também ele nos coloca uma condição, né? Uma condição nessas bênçãos. E a gente pode perceber que a condição está justamente no capítulo 28, versículo 1 e 2. Ele diz que nós precisamos ouvir a sua voz e nós precisamos, então, obedecer os seus mandamentos. Olha, preste atenção, queridos, que mais adiante, entre o capítulo 28, no capítulo 28, entre o versículo 15 e 68, então lá é dito tudo ao contrário do que foi, então, falado em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Então lá diz que se desobedecer, nós vamos ser maldito ao deitar, maldito ao levantar. Então há bênçãos e maldição na relação com Deus. Quando você está relacionando-se com Deus, a presença de Deus atrai para você a bênção. De tal forma que nós somos abençoados em tudo que fazemos, porque a bênção está conosco, que a bênção é o próprio Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando nos afastamos da bênção, estamos sujeitos à maldição, mas não porque Deus está nos amaldiçoando. É porque nós estamos, então, longe da bênção. E longe da bênção nós já temos, então, consequentemente, a maldição. Bem, por isso é importante. E olha, queridos, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 11 a 14, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não é coisa difícil. Deus não está pedindo para nós coisas difíceis, mas coisas que estão bem próximas de nós. Coisa que cada um de nós pode fazer pela força e pelo poder do Espírito Santo. Não quer você também receber a bênção de Deus? Vamos então para os comentários de terça-feira. Honre o Senhor. Bem, honre o Senhor é realmente
uma frase extraída lá do livro de Provérbios. Outra maravilha de bênção é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, para alguns, é um livro de certos e errados. Mas, na verdade, o livro de Provérbios é um livro de bênção, de sabedoria, ou então a questão de armadilhas e incertezas. Veja só, querido, veja só, querida. Na realidade, quando nós temos a sabedoria de Deus, a sabedoria dada pelos céus, nós temos condições de fazer boas escolhas. E por isso, então, podemos ter sucesso naquilo que empreendemos. Quando, na realidade, não temos a sabedoria de Deus, nós poderemos até ter um aparente sucesso. Mas aquela coisa, aquele empreendimento que a gente está desenvolvendo, em algum momento, vai então aparecer uma brecha e vai ruir, e todo aquele castelo que sonhamos vai cair por terra. Por isso, precisamos de sabedoria. E o livro de Provérbios, ele nos ensina então a sabedoria. E ele nos diz assim, olha, honra ao Senhor com seus bens, com tudo aquilo que o Senhor te abençoou, com tudo aquilo que você possui em termos materiais. Tem pessoas que pensam que adquiriu tudo que tem pela sua força, pelo seu poder. Se esquece que existe um Deus Todo-Poderoso que possibilita algumas pessoas receber bênção para que possa compartilhar com outras. E às vezes ficamos num egoísmo tremendo, achando que a bênção é só para nós. E a bênção se torna uma maldição. Por isso que o Senhor diz em sua palavra que é importante honrar a Deus justamente com aquilo que possuímos. É importante colocar Deus em primeiro lugar. Olha que a palavra de Deus diz as primícias, porque é algo que está em primeiro lugar. Devemos colocar Deus na frente. Devemos colocar Deus em primeiro lugar. É isso que Provérbios 3, de 1 a 10, está dizendo para nós. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas, como diz também o Evangelho de Mateus, serão acrescentadas. Na sequência, então, quarta-feira. O pacto do dízimo. O pacto do dízimo. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 8, Deus então diz que é verso 10, né? Que é para trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e que Ele ia nos abençoar nisso. Nós iríamos receber uma bênção porque estamos sendo fiéis a Deus. Bem, quando falamos em dízimos e oferta, algumas pessoas não têm um conhecimento da importância desse assunto. Veja, querido, o dízimo é uma comprovação da sua fidelidade para com Deus. A oferta é uma comprovação da sua gratidão para Deus. Veja, quando então levamos o dízimo a Deus, estamos devolvendo aquilo que Ele nos dá, porque Deus nos dá. Deus não nos dá só riqueza, bens, dinheiro, coisas materiais. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá uma condição de vivermos bem, físico, mental, espiritualmente. Então, precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que a vida é uma oportunidade e Deus nos concede isso. E além disso, Ele ainda nos concede bens materiais. Bem, por essa razão, precisamos ser fiéis a Deus. E o dízimo é uma questão de fidelidade. Certa vez alguém me perguntava sobre o dízimo. Ah, porque o dízimo vai enriquecer pastor, porque o dízimo é assim, o dízimo é assado, no Antigo Testamento que era isso. Então, as pessoas colocam um monte de coisas como desculpa para não devolver o dízimo. Mas pare para pensar, querido. Pare para pensar, querido. Deus, em sua palavra, a Bíblia, Ele pede que nós devolvamos o dízimo. E isso é para provar a nós. Deus não precisa de nosso dinheiro, Deus não precisa de nossos bens. Mas a palavra de Deus diz que quem ama a Deus precisa guardar os seus mandamentos. Se você ama a Deus, pode devolver o dízimo porque Deus vai aceitar. Mas se você não ama a Deus, não adianta você devolver esse dízimo com medo, porque Deus não vai aceitar esse dízimo. Porque esse dízimo não é de fidelidade, é um dízimo de medo, é um dízimo de pessoas que estão insatisfeitas. E Deus ama o que dá com alegria. Por isso, querido, por isso, querida, nós precisamos aprender a ser fiéis. A fidelidade é isso. A Bíblia diz, não furtarás. Lá é um dos 10 mandamentos. Mas a gente precisa entender que pior que roubar o homem é roubar a Deus. Por isso, Malaquias capítulo 3, de 7 a 11, nos chama a atenção. E ele diz assim, as pessoas dizem assim, mas como nós deixamos o Senhor? Em que nós estamos fazendo de errado? Vocês estão roubando. Então, ele diz assim, mas estamos roubando em quê? Nos dízimos, nas ofertas. Nós não podemos roubar a Deus, porque Deus quer nos abençoar profundamente. E se nós amamos de fato a Deus, nós vamos então entender que o dízimo e oferta é, na realidade, para nós, uma prova de fidelidade e amor. Por isso, querido, por isso, querida, é importante que você e eu
possamos então ser fiéis ao Senhor, para que Deus nos abençoe ricamente como Ele quer abençoar, na proporção que Ele quer nos abençoar. A bênção da fidelidade. Vamos então para os comentários de quinta-feira. Busquem primeiro o reino de Deus. Bem, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bem, Jesus falou de coisas básicas. Jesus falava para pessoas pobres. Jesus falava então para a categoria de pessoa, uma classe de pessoas que na realidade sentiam falta de muitas coisas. Mas Jesus então falou para que elas colocassem como prioridade o reino de Deus. Às vezes, querido, nós estamos tão preocupados que as preocupações deste mundo acabam nos levando para uma situação ainda pior. E quando confiamos em Deus, quando entregamos as preocupações em suas mãos, tudo se encaixa, tudo é resolvido. Por isso, queridos, nada do que Deus nos concede de mais básico e importante é uma bênção ou uma aliança que nós recebemos em condição de devolver. Nós não temos condições de devolver nada para Deus. Como Davi disse, das mãos de Deus nós retornamos. Por isso, queridos, tudo que foi prometido no aspecto espiritual ou da condição básica da vida, lá em Mateus capítulo 6, verso 25 a 33, é dado a todos gratuitamente e de forma igualitária. E nós precisamos perceber esse tipo de bênção. Lá em Isaías 26, 3, nós podemos ver que a maior bênção que Deus nos pede é confiar nele. Precisamos aprender a confiar em Deus, porque confiando em Deus, tudo vai bem. Em 1 João capítulo 1, verso 9, Jesus nos diz: olha, se vocês confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar. Veja, precisamos confiar em Deus também na questão espiritual. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós temos a condição aí, o se. Se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a Deus, se nos converter, então Deus, lá dos altos céus, vai nos ouvir e Ele vai nos perdoar e vai sarar a nossa terra. Então perceba, queridos, o reino de Deus sendo buscado em primeiro lugar, todas as outras coisas se encaixam e Deus nos caminha de todas as formas, na vida espiritual ou material, para sermos uma bênção para os outros e para sermos felizes ao seu lado. Por isso, querido, nós precisamos, com a liberdade que Deus nos deu, com o livre-arbítrio, escolher a vida para que a gente então possa viver. E Deus deseja que eu e você escolhamos a vida. Por isso que, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, diz assim: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolham a vida para que vivam. Precisamos aprender a escolher as bênçãos de Deus. Então chegamos à sexta-feira, ao nosso estudo adicional. Bem, quero dizer a você que reveja então todo o vídeo e aproveite então aquilo que tiver melhor dos versículos que nós estudamos, né? Também recomendo aqui o estudo deste livro aqui, Testemunho para a Igreja, para que então você possa se aprofundar mais, para que você então possa desenvolver mais a sua fé. Não se esqueça, queridos, tudo vem das mãos de Deus. Tudo que temos vem das mãos de Deus. Primeiramente, então, a nossa vida, e depois, então, aquilo que é basicamente para a sobrevivência dela. O que comemos, o que bebemos, as nossas aparentes riquezas, o que vestimos, o que temos lá na conta bancária, nada realmente nos pertence. Quando vamos embora desse mundo, quando morremos, nada levamos. Quando viemos, nada trazemos. Então, querido, então, querida, aprenda a ser grato a Deus, aprenda a ser fiel a Deus e coloque todas as coisas, Deus em primeiro lugar, porque Deus é primeiro em todas as coisas. Por isso, querido, faça você também a aliança com Deus. Deus quer fazer aliança conosco. O tema dessa semana foi alianças de Deus conosco. Deus quer fazer aliança com você, Deus quer fazer aliança comigo. E nós precisamos estar aberto, com o nosso coração acessível, para então recebermos o plano de Deus. É seu desejo então receber este plano de Deus de aliança? É seu desejo então fazer um pacto de fé com Deus na vida material e na vida espiritual? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno e bom Deus,
nossa gratidão por tudo que nos dá. Nós pedimos ao Senhor que continue nos guiando, continue, Senhor, fazendo com que nós cheguemos ao teu caminho, à tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você ricamente.